Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Meu amigo Felipe pediu que eu falasse sobre um tema bastante controverso, bastante difícil, que é sobre a indústria farmacêutica. E para começar, eu acho importante definir que quando a gente fala indústria farmacêutica é mais mesmo uma forma de expressão, porque quando a gente fala indústria farmacêutica, estamos englobando tudo aquilo que se trata, tudo aquilo que envolve produto químico. Então engloba também os venenos, né, que se usa, os agrotóxicos, né, engloba a indústria cosmética, engloba, enfim, toda uma gama, a própria indústria alimentícia, né, transgênica, a indústria chamada alimentícia, né, porque eu acho que nem merece o nome de alimento. E também vale começar dizendo isso, né, existe uma série de confusões que a gente faz, uma série de enganos que a gente comete de entendimento, porque as palavras utilizadas nos levam ao engano. Então, esse é um exemplo clássico, né? Quando se usa a palavra alimento em algo que não tem nada de alimento, mas para confundir a população, a palavra é mantida. E então se usa palavras, né? se distorce o significado de palavras, como eu cito constantemente, né, um comercial aí de uma rede de televisão que diz que usa e martela a palavra agro, 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 né? O agro é pop, o agro é bom, o agro é maravilhoso. Então, para você não se dar conta que não se está falando de agricultura, está se falando de tudo ali que engloba o agro, inclusive a indústria do agrotóxico. E a gente não se dá conta, né? Outro exemplo que eu sempre dou, que está na época agora aí de eleição, né? Ainda vamos em algumas cidades para o segundo turno, é a associação que se faz de democracia com voto, né? Então existe uma coisa muito pontual, uma propaganda na televisão, nos rádios, nas redes sociais, onde aparece, né, sempre depois da propaganda eleitoral, ou algo relativo ao voto, aparece o barulhinho, depois da palavra democracia, aparece sempre o barulhinho, né, aquele piririri, que é da urna eletrônica. Então é uma forma de condicionamento, gente. E também é importante, para poder falar de um assunto assim, a gente saber que a gente está sendo condicionado o tempo todo. Nós somos gado, nós somos totalmente direcionáveis, nos levam para onde querem e a gente, na maioria das vezes, se deixa levar. Por que a gente acredita tanto no sistema? Essa é a grande pergunta. Por que a gente tem uma fé cega? Então, muitas pessoas criticam a tal fé cega dentro da religião, chamam de fanatismo, mas e o que é a nossa crença cega no sistema? É assim que as coisas são? Muitas pessoas dizem isso. É assim que as coisas são. Estamos aí numa época também que eu acho ridícula, que é a tal da Black Friday, que é a ideia mais ridícula que existe. Quer dizer, nós somos direcionados como gado, e a gente se deixa levar, justamente porque a gente tem preguiça de pensar por conta própria. E infelizmente não há nada que alguém possa colocar dentro da gente. A gente tem que buscar a compreensão de dentro para fora, é dentro da gente mesmo, né? Buscar o reino de Deus que está dentro de nós. Ali estão todas as respostas. E a indústria, e muitas pessoas confundem também, né? Acho que quando se fala em indústria farmacêutica está falando da farmácia ali da esquina. Também não é isso, embora, né, o Brasil seja um dos países que mais consome medicamento alopático no mundo. Porque todo mundo está em busca nesse país de alguma cura mágica, né?
É assim que a indústria alopática, a indústria farmacêutica, né, a indústria do medicamento alopático é vista como uma indústria mágica que cura qualquer dor e qualquer sofrimento. E também é importante, né, esclarecer que eu não estou aqui dizendo não tome medicamento, não vá no médico, não estou dizendo nada disso. Tome medicamento, vá ao médico sim quando você sentir necessidade. Existe uma função muito importante para que isso exista no mundo. O medicamento alopático ele tem a função de cortar a dor, cortar o sofrimento por um período. E às vezes é necessário isso, é necessário que a gente tenha um descanso para o nosso corpo físico, a gente tenha um descanso para a nossa mente. Agora, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que a maioria das pessoas não utiliza esse período de repouso que o medicamento alopático proporciona, esse período de cessação do sofrimento, a maioria das pessoas não usa para ir atrás da cura, né? Porque a verdadeira cura não está no medicamento. A verdadeira cura não acontece na cirurgia, quando você faz uma correção cirúrgica. A cura vai muito além disso. A verdadeira cura é quando você entra, quando você vai em busca das causas. Só pode haver cura na causa do problema. E a causa do problema vai muito além do visível. A causa, a verdadeira causa do problema, muitas vezes está até em outras vidas, muitas vezes está nos seus hábitos emocionais, nos hábitos de pensamento, né? Nos hábitos mentais. Na maioria das vezes está ali. Então, se não há uma correção, e eu não estou falando novidade nenhuma, isso aí é uma coisa que Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, que viveu há cerca de 2.500 anos atrás, já dizia: antes de oferecer a cura para um paciente, pergunte se ele está disposto a abandonar todos os hábitos que o levaram a adoecer em primeiro lugar. Mas isso não acontece, porque existe o que a gente chama de máfia, né? Existe uma verdadeira máfia por trás que é feita através de lobbies, é feita através de propagandas, que como eu disse, é feita através dos condicionamentos diários de que você precisa disso. Então, as medicinas energéticas, que são as verdadeiras medicinas de cura, que vão a fundo no ser humano, né, para curar, elas são mostradas como delírio, como crença, quando é justamente o inverso, né? Eu ouço muitas pessoas, quando eu falo para alguém procurar o reiki, fazer o reiki, mas eu não acredito nisso. Sim, mas você acredita no sistema, você acredita em toda essa parafernália que está aí, fazendo mal para você, que já começa lá quando a gente ingere refrigerantes, né, ou açúcar, enfim, né, todo o nosso consumo gira em torno do açúcar. E o açúcar vicia muito mais do que cocaína, do que heroína, enfim. E eu acho tão engraçadinho isso, né? Quando a pessoa diz, eu não acredito nisso, né? Beleza, é porque o sistema está conseguindo fazer o seu trabalho direitinho, porque a maioria das pessoas leva as terapias chamadas alternativas ou integrativas a conta de conto de fada. E até isso, até no nome, né? Até pouco tempo essas terapias eram chamadas de alternativas. E elas não são alternativas, elas são a verdadeira terapia. É assim que funciona, a dissimulação, o engano. Você é levado a acreditar que o falso é verdadeiro e o verdadeiro é falso. Agora já está se usando, então, a expressão terapia integrativa, mas ainda é um engano. Porque elas não são integrativas, elas são pura e simplesmente terapias, as verdadeiras terapias. Quando há uma compreensão profunda do paciente, do doente, seja físico ou seja mental, quando há uma compreensão profunda das razões que o levaram a adoecer, aí sim existe a chance de cura. Antes disso, é impossível. Não é com... Daí, o que chamam terapia no meio acadêmico realmente não é terapia. Então, indo ao ponto, não existe uma intenção
da indústria farmacêutica, daquilo que chamamos de indústria farmacêutica, que eu já esclareci lá no começo, que é aquilo que engloba tudo, né? Desde a Coca-Cola que você bebe, né? O açúcar que você ingere, a água que você bebe, tudo isso é o que nós estamos chamando de indústria farmacêutica aí. A vacina que você toma no posto de saúde, lá desde criança, tudo isso engloba a tal indústria farmacêutica. O agrotóxico que vai no alimento que você come, que também te adoece. Então é um sistema de adoecimento, é um sistema de adoecimento, grave bem isso. É assim que o sistema funciona. A indústria cosmética junto também, para você não esquecer. Botam na sua cabeça que você não pode ter ruga, né? Que é feio ter ruga, então você vai lá e passa a vida inteira tentando... Nessas coisas é que eu digo que vale muito mais a pena ser pobre. Mas quando eu digo pobre, hoje eu já entendo de uma forma diferente. Pobre no sentido de não ter necessidades além daquelas necessidades básicas. Encontrar o conforto, tanto físico quanto o conforto de alma, o conforto de espírito, quando a gente entende, compreende que a verdadeira necessidade é simplesmente a básica. Alimento verdadeiro, moradia, vestimenta e saúde. E então, até mesmo a indústria da psiquiatria, né, principalmente, que nos mantém, e quando eu falo isso é importante, eu preciso esclarecer de novo, não estou falando contra, porque é necessário, existe uma função. Então, meus amigos aí psiquiatras, meus amigos psicólogos, eu não estou falando contra o trabalho de vocês, que é lindo, maravilhoso, mas muitas vezes, mesmo sendo formados, muitas vezes tendo passado por faculdade ou até com doutorado, com mestrado, mesmo assim somos manipulados e manipuláveis da mesma forma, se a gente não nos proteger, se não buscarmos o conhecimento verdadeiro. Então, o verdadeiro médico, no sentido real da palavra, é aquele que vai além, sempre além. Agora, o médico, seja de que área for, é um ser humano também. Ele está sujeito a tudo aquilo que todos os outros seres humanos estão sujeitos também, principalmente a ambição. Então, muitas vezes o que leva uma pessoa a buscar a medicina, a se formar na medicina, é a sua própria ambição, sua própria ganância, o seu próprio desejo de autossatisfação, de autogratificação. Então, tudo bem, ele vai trabalhar bastante, né? Admiro muito as pessoas, né, desse meio, tanto enfermeiros quanto médicos, né, que trabalham pra caramba, e eu tenho uma admiração profunda por essas pessoas. Mas muitas delas, muitas mesmo, têm esse outro viés, que é o viés do retorno financeiro. Então, dos carros, dos barcos, né, é uma das profissões mais bem pagas, a medicina. Casa grande, carro grande, né, então, essas coisas todas. E dentro dessa motivação, que é a motivação errônea para uma pessoa se tornar curadora, né, ou médica, curandeira, ou enfim, para não confundir, né, eu estou falando médico, eu usei curador e curandeiro, mas não é o caso aqui. Estou falando do sistema, para estar dentro do sistema. Então, a verdadeira motivação é a sua autogratificação, sua autossatisfação, que é ganhar bem, que é ser rico, ficar rico e tal. E dentro disso é que entra o sistema, porque o sistema se aproveita da nossa ambição. Então, o sistema se mantém por causa da nossa ambição. Não é só a ambição do médico, que fique claro isso. Agora estou falando pontualmente a respeito disso, mas não é só a ambição do médico, é a sua ambição também, a sua ambição que se manifesta quando você precisa comprar uma roupa de marca, quando você precisa comer a sua pizza, quando você precisa ir na praça de alimentação do shopping e tal, todas essas coisas.
quando você precisa da sua autogratificação e da sua autossatisfação. Então, o sistema farmacêutico se utiliza disso. Quando nem mesmo, às vezes, o próprio médico se dá conta que ele está sendo manipulado pelo sistema para isso, que é o quê? A manutenção da doença. Não é a cura, é a manutenção da doença pelo prazo mais longo possível para manter o sistema sendo sustentado. E daí você pensa em uma pessoa não faz diferença. Mas, gente, são 7 bilhões e lá vai pedrada, não sei quantos. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Imagine, na Índia, 1 bilhão e 200, mais ou menos, milhões de pessoas por aí, que vivem como nós aqui no Brasil também. Vão na farmácia, compram medicamento. Estados Unidos com, sei lá, 350 milhões, 400, não sei mais os números certos. O Brasil com 250 milhões de habitantes. Qualquer coisinha é medicamento, qualquer coisinha é medicamento. É como eu disse, é necessário, uma indústria necessária, porque se você sente dor, você precisa do medicamento, você precisa cortar a dor. Mas a gente já está tão mal acostumado a não ir em busca da cura que a dor volta, e se não volta essa, volta outra. E a gente está sempre na farmácia fazendo compra, né? Não estou culpando as farmácias, né? Porque a farmácia nessa história não tem culpa nenhuma. Está ali cumprindo o seu papel. É o próprio sistema em si que é desenvolvido dessa forma. Então, o executivo da indústria farmacêutica, ele está interessado numa única coisa, que é apresentar lucros para os acionistas. Só isso. Nada mais. Um remédio ele é inventado não para sua cura. Na verdade, como eu disse, nenhum remédio é criado com o objetivo de curar. Parte do mesmo princípio da obsolescência programada dos outros produtos, das lâmpadas, dos produtos eletrônicos, eletrodomésticos, essas coisas todas. Você é um produto e você vai ser estimulado a usar medicamentos pelo prazo mais longo possível para alimentar uma indústria que não te dá nada em retorno, não te dá nada em troca. E aí você pode pesquisar no Google ali, indústria farmacêutica, pesquisa quanto gira de dinheiro em torno, quantos trilhões, quatrilhões, sei lá eu, de dólares, euros, sei lá. Quanto dinheiro gira anualmente em torno dessa indústria. É óbvio que esse monstro, no caso, se alimenta dos desejos e ambições dos indivíduos. São os indivíduos ali envolvidos nesse sistema que alimentam o próprio sistema, que são os escravos do sistema, inclusive eu, inclusive você, quando vai na farmácia comprar um medicamento. Nós alimentamos o funcionamento desse sistema. E aí, especificamente falando dessa questão do medicamento que existe uma demanda gigantesca, que é o ansiolítico, né? Que é aquele medicamento que é buscado, que é procurado em busca de um alívio mental, um alívio, né, da mente tagarela. Ele vai nos entorpecer mais ainda, embora, como eu digo, tem momentos na nossa vida que isso é necessário. Se você estiver sentindo necessidade de buscar auxílio psicológico, vá. Não entenda errado o que eu estou falando aqui, não entenda errado as minhas palavras, porque tem momentos na vida da gente que essa pausa que os ansiolíticos causam é necessária. E aí, só que você vai ter que aproveitar essa pausa e ir sim daí em busca de terapias hoje chamadas ainda de integrativas ou alternativas, e é nessas terapias que você vai encontrar a sua cura. Então você usa o medicamento, isso aí já é a medicina mais de ponta que a gente tem. Você usa o medicamento para bloquear a dor, seja o ansiolítico, seja o medicamento lá para uma dor física. Então você usa o medicamento para bloquear a dor naquele momento, porque ela está insuportável, e vai em busca de uma terapia energética
qualquer uma delas. Existe uma gama hoje disponível, inclusive apometria, inclusive que vão mais a fundo, né? A constelação familiar sistêmica também, e outras tantas aí, Theta Healing, tem tantas terapias disponíveis. Então, você vai usar o medicamento alopático para dar um tempo, aí sim você vai em busca da cura. Mas não se engane também que já está havendo uma transmigração, quer dizer, o sistema ele é autossustentável porque ele se sustenta de você, ele se sustenta de mim. Então não adianta, então está havendo já uma transmigração, infelizmente, né? Porque o problema está no ser humano, é isso que tem que ficar entendido. O sistema é o ser humano que sustenta. Então o problema está no ser humano. O ser humano que tem que abdicar, eu tenho que abdicar, você tem que abdicar dos seus desejos, das suas ambições. Você tem que ir em busca de compreender seus desejos e suas ambições disfarçados de sonhos, né? Para abdicar disso, para então o sistema ruir. Está havendo uma transmigração então para as terapias alternativas, terapias integrativas, terapias energéticas, terapias espirituais. Está havendo uma transmigração de ambição, né? Então, quer dizer, muitas pessoas nesse meio também estão buscando tornar-se terapeutas pela razão errada, em busca da sua própria autogratificação e da sua própria autossatisfação. Vejo muito disso, pessoal buscando ganhar dinheiro para fazer suas viagens para a Índia, suas viagens para o Egito, suas viagens para Machu Picchu, para Stonehenge, na Inglaterra, né? E aí a coisa desanda e o sistema continua. Não estou dizendo também que as pessoas não podem viajar, não distorçam as minhas palavras, como já disse tantas vezes, né? Então não é isso que eu estou falando, mas está havendo já uma transmigração, que eu percebo muito isso aí. Então não é por aí também o caminho. Então a cura, a verdadeira cura é individual. A pessoa tem que buscar em si, né? Mas assim, claro que tem muita gente aí trabalhando sério, tem muita gente cuja motivação delas é realmente a motivação de curandeiro, né? Que tem muitas pessoas que através do autoconhecimento se encontraram verdadeiramente como curandeiros, no sentido profundo e real dessa palavra, né? Como curadores. Então esses são os verdadeiros terapeutas. Os terapeutas são os curadores. Não são aqueles que querem estar na frente das câmeras ou da frente na mídia, que eu quero dizer. Não são aqueles que querem, que estão em busca, né, do seu status, do seu dinheiro para suas viagens de lazer, enfim. Então os verdadeiros terapeutas são aqueles que buscam a cura. Muitas vezes é uma benzedeira, um benzedor que está lá vivendo na sua casa simplesinha, né? E muitas dessas vezes sem cobrar nada em troca. Então esses são os verdadeiros curadores, né? Os verdadeiros terapeutas no sentido exato do que essa palavra significa. E eles estão voltando, felizmente, com o despertar da consciência. Essas pessoas que não buscam a autogratificação, não buscam a autossatisfação, essas pessoas estão retornando. E quando eu falo isso, não estou dizendo que não se possa viver disso. Também existe, né, a chance de alguém distorcer minhas palavras nesse sentido. Sim, você pode viver disso, você pode, quem sabe, até ganhar dinheiro suficiente como terapeuta para fazer suas viagens para o Egito, né, para a Inglaterra, para Machu Picchu, para o Peru. Você pode também, eu não estou dizendo que não pode. Quem sou eu para dizer o que pode e o que não pode? Mas você tem que encontrar dentro de si as verdadeiras motivações que o levam a buscar esse caminho de curador, de terapeuta. E não se engane, gente, não se trata de teoria da conspiração. Agora todo mundo, né, os do contra, né, usam essa estampa, esse rótulo para dizer que quem fala contra o sistema é um teórico da conspiração. Isso aí não existe. O que existe é observação pura e simples, existe aqueles que têm capacidade de enxergar a máquina funcionando e aqueles que não têm capacidade de enxergar. Como disse Leonardo da Vinci, alguns veem,
Alguns veem quando lhes é mostrado e alguns não veem, pura e simplesmente. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!